Eu sou a professora Ariadne Pires, coordenadora do curso de nutrição do Unisalesiano. Hoje nós estamos aqui para ouvir um pouco a palestra da doutora Patrícia Vieira Del Ré, nutricionista, que vai nos falar um pouco sobre sustentabilidade, né? Sobre cardápios sustentáveis. Ela vai falar para o nosso congresso de Tecnologia na Educação. É o nosso segundo congresso internacional. Patrícia, é um prazer tê-la conosco e a palavra é toda sua. Obrigada, Ariadne. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de poder participar desse segundo Congresso Internacional de Tecnologias da Educação, aí da Unisalesiano, né? É a tecnologia aproximando as pessoas, né? Trazendo essa questão da educação cada vez mais perto da gente, né? Ariadne, muito obrigada pelo convite. A Ariadne é uma amiga querida, né? A gente fez graduação juntas, né? Então temos uma história longa aí, né? Bom, antes de começar a falar sobre cardápios sustentáveis, eu queria falar um pouquinho, né, que vocês entendessem um pouquinho da onde eu saí, né? Como eu disse, eu fiz nutrição com a professora Ariadne, lá na década de 90, e de lá para cá eu continuei meus estudos, fiz algumas especializações e fiz um mestrado e doutorado na área de ciência de alimentos. E atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a área que eu atuo especificamente é a alimentação coletiva, né, dentro das grandes áreas da nutrição, né, e aí, por isso eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os cardápios sustentáveis, né, o futuro da alimentação fora do lar, né. A sustentabilidade, ela é um assunto ainda muito atual, apesar de a gente saber da importância e do cuidado, da sustentabilidade, né, na vida de todo cidadão, já há muitos anos, né, desde 2012, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as pessoas já vêm buscando essa consciência, né, esse dever. A gente tem até 2030 para cumprir uma série de itens aí, e a gente tem uma responsabilidade muito grande para isso, né? E se a gente for pensar, então, como alimentação coletiva, da área de alimentação coletiva, a gente sabe que as unidades produtoras de refeições, sendo elas comerciais, coletivas, institucionais, elas têm uma importância muito grande, porque cada dia mais vem crescendo o número de refeições realizadas fora do seu lar, né? E por isso, se a gente não cuidar desta produção, com certeza a gente vai contra os deveres, né, e as possibilidades de um mundo mais sustentável, tá? A nossa cultura, de um modo geral, sobre alimentação, é essa daqui que eu coloco bem grande aqui, é melhor sobrar do que faltar, né? Isso faz com que a gente impulsione uma grande quantidade de desperdícios de alimento no Brasil, né? É alarmante, cada brasileiro joga em torno de 40 quilos de comida no lixo por ano, independente da classe social, tá? Isso dá, em média, 114 gramas por dia de alimento jogado fora, né? Que envolve toda a cadeia de produção, né? E aqui, nesse estudo de 2018, ele mostra um pouquinho quais são os alimentos que normalmente a gente joga mais fora. O arroz, a carne bovina, olha o preço que a carne tá para a gente jogar fora, né? Feijão, frango, alguns tipos de hortaliças e frutas. Então, a gente desperdiça muito, né? E quais são as causas desse desperdício? Primeiro, aquilo que eu falei anteriormente, a gente gosta de fartura, né, de mesa cheia, né, principalmente quando a gente vai receber alguém, né, ou vai produzir, a gente tem medo de faltar, então a gente tem essa questão aí. E desde a nossa ida ao supermercado, até a preferência pela comida fresca, às vezes a porção mesmo exagerada, isso vem acontecendo ao longo de muito tempo já, principalmente nos restaurantes comerciais. As porções aumentaram muito, fazendo com que tivessem muito resto no prato, né? E uma questão também voltada para o desperdício é que a gente não gosta muito de reaproveitar sobras, né? Isso faz com que muita comida vá para o lixo, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo. E, como nutricionista, a gente tem que pensar isso de uma maneira prática. Como que eu, nutricionista, posso aplicar a sustentabilidade na hora de elaborar um cardápio, né? Então, na verdade, são hábitos simples de consumo. Vocês vão ver aqui alguns destaques que eu vou dar,
que são conhecimentos práticos do dia a dia e que vão servir não só para a elaboração do teu cardápio na unidade de alimentação e nutrição, como também teu dia a dia, né? Você ter hábitos de consumo mais sustentáveis. Então, na prática, é bem isso, fazer o cardápio, fazer lista de compra e reaproveitar as sobras. Isso não necessariamente está envolvido só com a população mais carente, não, quando a gente fala reaproveitamento, a gente sempre pensa na população mais carente, com menos condições, né? Mas, na verdade, não é só essa população, né? Os estudos mostram que todas as famílias, né, podem melhorar o hábito de consumo se a gente seguir algumas dicas, né? Aqui só uma definição clara sobre o que é desenvolvimento sustentável, né? Que é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades suas hoje, mas não compromete as futuras gerações, né? Então, por isso que a gente tem que poupar um pouquinho o nosso planeta e aproveitar ao máximo que hoje ele já dá, né? Então, ter um consumo sustentável, porque muitas vezes a gente produz, tem todo um trabalho para uma produção, e aí a gente tem um gasto, um desperdício muito grande, tá? Quando a gente fala da palavra sustentabilidade, muitas vezes vem na nossa mente a questão ambiental, né? Vamos sustentável, vamos gastar menos energia, vamos gastar menos água, vamos plantar a natureza, a floresta, mas envolve muito mais do que isso, né? Ela está num tripé, a sustentabilidade, que envolve questões sociais, né? Onde tem o cliente, onde tem as pessoas que trabalham no manipulador de alimento e tudo mais, a questão econômica que envolve, né, a geração de emprego, a economia local, a produção local, né, tirar as pessoas daquele local de pobreza, muitas vezes. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de algo que envolve muitas coisas, né? Bom, e os serviços de alimentação? Por que eles são tão importantes nessa questão da sustentabilidade, tá? Às vezes a gente pensa que ser sustentável, eu tenho que fazer um projeto muito grande, a sustentabilidade, então eu vou fazer na minha unidade um reaproveitamento da água da chuva. Ótimo, é um projeto grande, mas como nutricionista, você pode, sim, pensar apenas em ser sustentável, fazendo a diferença nos seus cardápios, isso de forma bem simples e bem descomplicada, né? A gente consegue fazer isso sim. É só a gente parar para pensar, não só nos aspectos nutricionais importantes, e claro, não devem ser deixados de lado, né? A quantidade ideal de carboidrato que tem, lipídio e tudo mais, além do paladar, que aquela população aceita, e o custo, mas uma adequada produção dessa refeição, tá? Para isso, a gente tem que parar bem na hora de fazer o planejamento de cardápios. E eu disse lá no começo que ser sustentável é uma coisa que independe da área de atuação, pode ser, a gente está falando aqui do restaurante, da alimentação coletiva, mas pode ser para quem trabalha no consultório, está dando orientação para o seu paciente, né, para outras áreas da nutrição, numa rede pública, né, na saúde pública, então a gente se encaixa em todas as áreas de alimentação. E a gente sabe que o cardápio está lá para ser feito, né? Então, além de todo o cuidado nos princípios da elaboração do cardápio, como está direcionado ao público, pensar no per capita, na quantidade, no fornecedor, na matéria-prima, eu também preciso olhar para o contexto onde a UAN está localizada, né? E como eu posso aproveitar essa minha região onde eu estou localizado para poder fazer um cardápio mais sustentável. É olhar realmente o contexto micro e macro, tá? Então, na prática, Patrícia, como que eu faço para realmente colocar em prática essas medidas sustentáveis e ter realmente uma unidade com uma consciência ambiental? Eu coloquei aqui alguns destaques para vocês, tá? Primeiro, tão básico, que está lá no Guia Alimentar da População Brasileira, inclua mais alimentos frescos ou minimamente processados. Então, desembale mais, descasque mais e desembale menos, né? Então, na hora de elaborar o cardápio, será que eu realmente estou fazendo isso? Será que eu estou deixando a lata de lado e usando o alimento fresco? Será que eu estou abrindo o pacote em vez de descascar uma cenoura, né? A gente preza muitas vezes pela praticidade, mas quando a gente usa mais o alimento em si, a gente descasca mais, trabalha com o alimento fresco, a gente está fazendo o quê? Que a comida produzida no campo chegue mais rapidamente na mesa e não passe pela indústria,
A indústria de alimentos, ela provoca consequências bem severas aí, em relação a, muitas vezes, a sustentabilidade, ao meio ambiente e até à saúde da pessoa, porque para estar naquela caixinha, ele precisa de uma série de conservantes que a gente sabe que não fazem bem para a saúde, né? Então, se a gente descascar mais e desembalar menos, né, a gente com certeza vai trabalhar mais sustentável. Então, olhe para o seu cardápio, se você realmente, na hora de estar planejando o cardápio da sua uva, você está fazendo isso. Segunda dica, incluir alimentos produzidos no local, né, porque a gente sabe que o transporte é um grande problema, né, então, assim, se eu compro do produtor pequeno, eu faço a família dele crescer, eu faço a renda dele se multiplicar, eu faço ele ter a possibilidade de colocar os filhos na universidade, pagar um convênio, parcelar a sua casa, e às vezes a gente está alimentando apenas a indústria. Por isso que a gente fala para comprar do pequeno, para comprar do local, isso para mim facilita, de um modo geral, que você vai ter menos problemas, né, no futuro. Se você tem um problema de falta de um produto, está mais fácil para ser abastecido no seu dia a dia, né? Os alimentos orgânicos também é um fator importante para a gente pensar. A gente sabe que alimento orgânico é menos produzido hoje, né? E ele normalmente tem um custo maior. Mas a gente não precisa também transformar o cardápio todo num cardápio orgânico. Mas se a gente começar de pouquinho, a gente vai aumentando essa produção, né? Fazendo que a demanda aumente e a gente consiga poupar, então, os recursos naturais, porque a gente sabe que esse alimento orgânico, ele tem essa característica de ser mais sustentável, né, porque ele não usa, né, produtos geneticamente modificados, nem produtos químicos na sua produção, tá? Outra coisa que a gente faz, às vezes a gente nem percebe, é depender de produtos importados, né? Se a gente fala que é para comprar do local, imagina um importado, né? A gente compra a pera chilena, a maçã argentina, a gente compra, né? Será que a gente não tem nacional que possa substituir? Por que a gente cria esse hábito, né? Aqui eu coloquei até umas frutas secas para lembrar assim, por que não comer a castanha do Pará em vez das nozes? A gente não pode substituir isso numa receita? Isso vai ser mais sustentável, né? Vai gerar renda para a nossa região, e às vezes a gente não pensa nisso. Então, quando a gente fala em cardápio sustentável, a gente não está falando só em trabalhar com alimento natural ou alimento orgânico, a gente está falando também de dar valor no que a gente tem da nossa terra, né? Outra questão, assim, que parece meio óbvia, mas às vezes a gente, né, dependendo do lugar, a gente passa batida, é usar espécies que estão em risco de extinção, né? Fazendo essa palestra, eu verifiquei, assim, que em 2018, por exemplo, tem um artigo que traz que tem mais de 750 produtos alimentícios que já estão ameaçados de extinção. E aí eu coloquei duas imagens que são bem, né, clássicas, assim, que é o arutu, que é aquele caranguejo vermelho, muito comum nas praias do Nordeste, né, e o polvo do juçara, que se não forem certificados, não tiverem uma colheita sustentável, eles realmente correm o risco de serem extintos, tá? Outra questão aqui, para a gente pensar, né, e aí como nutricionista, nossa, faz muita diferença na vida das pessoas, é incluir opções de proteína de fontes vegetais. Então, opções vegetarianas, opções veganas, né? Porque se a gente for pensar na produção da carne, né, e o quanto que essa carne pode ser negativa, essa produção, né, a pecuária, ela tem uma questão de desmatamento, tem uma questão de pegada hídrica, né, de consumo de água para a produção, tem a questão da emissão de gases de efeito estufa. Então, assim, comer carne não é uma prática sustentável, então eu posso diminuir isso, né? E existem algumas campanhas, inclusive, da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, que é, por exemplo, a segunda sem carne, que é onde você substitui os produtos, né, derivados da carne, ou a própria carne, o prato principal, por outros produtos, né? Então, assim, por que não incentivar muitas unidades poderiam trabalhar isso, né? Fazer a gente consumir aí boas fontes de proteína, que a gente tem boas fontes de proteína, além da soja, a gente tem o grão de bico, a ervilha, uma série de leguminosas que a gente não aproveita direito. E a gente não conhece formas adequadas de preparo. Então, se a gente pesquisar isso, se a gente caminhar nisso, a gente pode diminuir aí
com certeza, o impacto que o consumo da carne animal, né, ou dos produtos de origem animal podem causar num dia, né? Essa campanha é bem legal, dá uma pesquisada nela, tá? Outra questão muito importante é criar receitas que realmente aproveitem integralmente os alimentos. E eu falo isso pensando na elaboração do cardápio, porque quando a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos, às vezes as pessoas falam assim, eu vou usar a casca da melancia para fazer um doce, só que se não tiver amarrado no teu cardápio, isso não vai acontecer, né? Então, assim, eu preciso pensar no alimento, da forma máxima de aproveitamento e distribuir ao longo daquele dia ou no próximo dia. Então, se hoje eu servi melancia, o que eu vou fazer em seguida com aquela casca? Se hoje eu servir uma cenoura que eu consigo comprar de um produtor local com a rama e eu posso servir essa folha refogada, ela tem que vir logo em seguida, porque não adianta a gente fazer uma aula de alimentos integrais, de aproveitamento integral, e aí eu vou conseguir colocar isso na prática do meu cardápio. Né? Então, se eu usei hoje um brócolis para uma salada, e aí eu tirei talos, eu tirei folhas, amanhã eu tenho que fazer farofa, porque eu vou poder colocar esses talos lá. Né? Então, eu preciso fazer esse conjunto, esse combinado, desde a hora que eu estou olhando para o meu cardápio. Tá? Aqui a gente está falando de partes que seriam desprezadas, mas a gente também tem que falar da sobra. Né? Então, sobrou arroz, o que eu posso fazer com aquele arroz? As pessoas têm um preconceito muito grande de que, essa carne aqui é a carne assada de ontem, virou croquete hoje. Qual o problema se tiver com as condições sanitárias adequadas? Né? Nenhuma. Aqui eu passo algumas tabelas com uma série de dicas para vocês, né? Então, a gente tem aí uma série de medidas práticas para a gente pensar ali na hora que eu estou elaborando o cardápio, que eu estou pensando na minha lista de compra, que eu estou pensando no meu fornecedor. Mas a gente tem outras medidas sustentáveis que envolvem a gestão, né? E que também vão fazer com que você tenha um cardápio no final aí mais sustentáveis, tá? E aí, para isso, eu preciso pensar que o meu cardápio foi elaborado com todos aqueles cuidados que eu falei até agora, mas ele também eu também estou preocupado na execução, nas técnicas empregadas. Se eu não capacitar meu colaborador, se eu não controlar meu resto em gesta, se eu não verificar a sobra, se eu não ver o número real de refeições que eu produzi no dia, todo aquele planejamento que eu fiz vai embora, né? Então, eu preciso realmente cuidar da minha execução, porque senão eu não vou conseguir atingir o meu objetivo maior na alimentação coletiva, que é produzir uma alimentação saudável, tá? Então, assim, pensa que se errar na compra de um ingrediente, uma receita que você faz na sua casa, já é uma situação ruim, já é uma situação difícil, imagina você errar numa compra que você vai fazer para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, né? O erro é muito maior, por isso que como nutricionista de produção, a gente tem que tomar muito mais cuidado ainda com essa compra. E como que eu faço para não errar, né? A fórmula é a gente realmente aplicar a teoria na prática. É a gente sair do modo automático e, com muita disciplina, com muita força de vontade, a gente pegar tudo que a gente aprendeu na literatura, que a gente ficou os 4 anos estudando e colocar em prática quando eu for atuar. Isso significa o quê? Dominar os principais conceitos, que é saber exatamente o que é um per capita, determinar certinho a porção ideal, pensar nos índices de produção, né? Índice de parte comestível, índice de cocção. E aí, a partir disso, planejar o cardápio adequadamente, padronizar as minhas receitas através da ficha técnica e tomar conta da minha produção. A partir desse meu cardápio e das receitas padronizadas, eu fazer a ordem de produção, primeiro a ordem de compra, depois a ordem de produção, quer dizer, aplicar na prática os conceitos que a gente aprende no decorrer do curso, né? Porque é assim que a gente vai conseguir realmente controlar toda a minha produção. E aí sim, eu vou ter um menor resto em gesta, um aproveitamento maior dos alimentos, né? E aí aqui eu coloquei vários itens para a gente pensar que são medidas para sustentáveis, né? Adotar essas medidas de maneira sustentável. Por exemplo, na gestão da produção, controlando a temperatura de todos os processos, porque aí a gente não tem perda de alimentos, né? Não tem que descartar alimentos, porque eu estou controlando esses procedimentos, controlar resto, ingesta e sobra, verificar
a aceitação dos clientes para fazer essa adequação, né? Porque às vezes eu fico lá fazendo polenta, tem polenta no meu cardápio há 10 mil anos, só que o meu público não gosta de polenta. Então, alguma coisa está errada, né? Eu preciso fazer essa adequação. Outro item muito importante é adequar o tamanho do utensílio e do meu equipamento. Então, às vezes eu sirvo um prato muito grande, né, um talher muito grande, às vezes o talher de servir é errado. Então, eu faço todo o cuidado e eu, na hora de servir, a minha concha é gigante. E aí eu sirvo muito mais do que o meu público precisa, né? Tem que pensar na gestão de pessoas, né, na capacitação do funcionário que recebe a mercadoria, que tem que armazenar adequadamente, em todo o processo, né, desde do pré-preparo de descascar, dessalgar, descongelar, quantas coisas se perdem nesse processo, né, se eu não tenho aí uma capacitação do meu funcionário, tanto para o armazenamento quanto para o pré-preparo. E aqui, para finalizar, eu coloco uma série de dicas, né, de itens na gestão de materiais e patrimônio, que envolvem aí uma série de coisas, né? Então, fazer uma manutenção periódica de equipamentos, ver bem a minha ventilação e iluminação natural, né? Privilegiar a energia limpa, né? De fonte de energia limpa, né? Então, mais janelas, né? Mais naturais, assim, para isso. Aí, não evitar desperdiçar água, né? Ter aeradores nas torneiras. Então, uma série de cuidados que eu preciso fazer aí, gerenciando meus materiais e meu patrimônio, né? Então, é possível ter um cardápio sustentável? É possível, né? A gente manter esse cardápio a longo prazo e executando conforme a gente vai mudando os hábitos, né? É possível fazer isso, o discurso da sustentabilidade, do quanto a gente é importante para o planeta onde a gente vive, para o futuro das novas gerações, ele é inspirador, mas ele só funciona se eu realmente fizer a diferença. Se eu for lá e começar a praticar, que vai desde a compra do supermercado, que tem que ser mais natural e menos empacotado, até na hora de aproveitar ao máximo esse alimento. Se eu estou fazendo uma torta e aí se eu estou fazendo uma preparação e vai sobrar cascas, será que eu já posso aproveitar logo em seguida? Eu preciso ser um agente de mudança. E você pode, nutricionista, ser um agente de mudança. O que você precisa fazer é pegar os conceitos que a gente já vem aprendendo ao longo do curso e colocar em prática, né? Essa palestra para tocar vocês de que a gente pode, sim, fazer a diferença no mundo que a gente está, na empresa que a gente está, na família que a gente está, né? Sendo mais sustentável. Esse é o futuro. Se a gente não cuidar desse futuro, a gente vai ter grandes problemas para enfrentar, né? Se não nós, assim, diretamente, as gerações que vêm vindo, né? Então, muito obrigada pelo esse espaço, né, que vocês me deram aqui. Espero ter despertado em vocês esse interesse pela sustentabilidade, né? Esse foi só uma série de ideias e de cuidados que a gente realmente pode praticar. E eu espero poder ter contribuído um pouquinho com a formação de vocês, tá? Foi um prazer enorme. Aqui está o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, quiser algum material, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada. Obrigada, Paty. A gente que agradece, né? É um tema muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para você, né? Fazer umas colocações. Assim, enquanto nutricionista de produção, né? Ali nas unidades de produção mesmo, né? Qual que é o maior desafio que você acha que um nutricionista sofre para ter essa relação no reaproveitamento das sobras dos alimentos? Como que você acha que o nutricionista tem que atuar nisso? E se ele faz isso? Se você vê que eles fazem isso? Bom, Ariadne, eu acho que o desafio da sobra, tá? Ela começa num bom planejamento, tá? Então, começa assim, a gente cuidando da produção, porque se sobra é porque provavelmente não houve claro que pode acontecer imprevistos, né? Mas assim, de um modo geral, se eu tenho sobras, é porque eu não fiz um bom planejamento. E isso começa com a ficha técnica, né? Começa com a padronização da receita. Esse é o ponto
primordial. Então, começa ali, eu padronizando a receita, para que eu consiga produzir exatamente da mesma forma e com aquela quantidade. Então, se eu vou produzir para 100 pessoas, eu não vou errar fazendo um pouco a mais, igual a gente faz em casa, né? Eu recebo uma visita, eu faço comida toda semana. Aí eu recebo uma visita, eu faço arroz que dá para comer por 5 dias, né? Lembra que o arroz é um dos produtos mais desperdiçados. E por causa disso, porque as pessoas não têm padronização, né? Agora, para quem trabalha em UAN, o desafio é padronizar. É realmente colocar a ficha técnica para valer. Fazer todas as receitas, é um processo demorado, é um processo que demanda aí força de vontade, disciplina, mas é assim que a gente vai fazer a diferença nas sobras, né? E eu acho que aproveitando até o tema do nosso congresso, né, e para colocar aí nesse assunto, a gente tem bastante tecnologia que pode ajudar nisso, né? Então, nós temos os programas da nutrição, né? Os programas de controle de estoque, os programas de controle do que entra, do que sai, enfim, do que usa, né? Então, a tecnologia auxilia muito na produção de refeições, né? Muito. E a gente tem formas de aproveitar. Hoje a gente tem diversos tipos de equipamentos, inclusive para produzir, né? Sim. Então a gente tem maneiras de estocar esse alimento com mais facilidade, né? Então a gente tem realmente formas de trabalhar. O que a gente precisa é força de vontade, né? A gente colocar em prática, né? Não colocar em prática, é colocar a teoria em prática. Eu acho que tem uma questão importante que a chamada da palestra é cardápios sustentáveis, né? Porque a gente não começa lá na hora que eu vou produzir, eu vou pensar se eu vou usar sobrou essa casca aqui, né? Tá aqui, ó, vou aproveitar ou não? Vou jogar fora ou vou guardar? Se eu faço o cardápio sustentável, se eu paro na hora do planejamento do cardápio e eu já estou pensando ali que aquela casca eu já vou usar para fazer um caldo, eu já vou usar para fazer uma torta, está casado no cardápio, aí a sobra é muito menor, o desperdício é muito menor. Então, é aí que eu tenho que pensar, né? Então, por isso que a palestra chama cardápios sustentáveis, porque eu tenho que pensar já desde a elaboração do cardápio, para que realmente faça diferença, né? E a gente vê muitas pessoas não fazendo isso. É importante frisar aí que, assim, é por isso que existe um profissional nutricionista, né? A gente estuda para isso, né? São os 4 anos que a gente aprende isso, porque fazer um cardápio por fazer, né? Apenas um cardápio, sem um contexto técnico, né? Não precisaríamos estudar aí os 4 anos, né? Para ter esse resultado. Você tem mais alguma coisa para colocar? Eu queria colocar assim, ó, que eu achei muito importante, agradeço imensamente mais uma vez, né, a sua colocação, é uma coisa bem clara, né, dá para a gente entender bem o que foi colocado, mas e aí eu queria frisar que a importância do profissional nutricionista para a sustentabilidade nas unidades produtoras de refeição, né, que a gente viu isso que você falou, e que a gente pode ver, né, aproveitar isso também para a nutricionista clínica, a nutricionista social, a nutricionista de merenda, o profissional nutricionista da merenda, da saúde pública, né, da saúde coletiva, enfim. Né? Sim, porque a gente faz cardápio em todas essas áreas, né? Exatamente. E a gente pode educar a população, né? A partir dessa questão da sustentabilidade. Não é mesmo? Exatamente. Eu acho que está aplicado aí em várias áreas de alimentação, apesar do meu foco ser sim, que é o foco, né? Mas eu acho que se estende aí, o conhecimento está misturado, né? A gente aprende em todas as disciplinas um pouquinho, e aí aplicar elas, aí você vai no teu trabalho, né? No teu dia a dia, mas realmente a educação é muito importante, e a gente deve fazer isso o tempo todo, que a gente pode pensar no planejamento do cardápio, né? Do meu paciente, seja do meu cliente de restaurante, seja onde for, né? Por isso que é muito importante mesmo, cabe, a sustentabilidade, ela cabe, sim, em muitos espaços, né? Então é isso, Patrícia. Mais uma vez eu agradeço você, doutora Patrícia Vieira Del Ré, minha companheira de anos, né?
pela participação nesse evento tão importante do Unisalesiano, que é o nosso segundo Congresso Internacional de Tecnologias na Educação. E eu te convido para o próximo já, e agradeço mais uma vez. Ok? Obrigada. Um abraço. Obrigada, querida. Eu também. Um grande abraço a todos aí e nos veremos em breve. Com certeza.